Abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto nas terras da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. E nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Eu quero pregar uma mensagem que se chama Não Ter Vergonha de Precisar. E deixa-me fazer uma pergunta redundante. Há liberdade mais libertadora do que a liberdade de assumirmos que somos pessoas carentes? Percebes pela pergunta que eu te estou a fazer que te estou a sugerir que a pessoa que assume as suas carências está mais livre do que a pessoa que não assume. A pessoa que não tem vergonha de dizer que precisa está mais livre do que a pessoa que tem vergonha de dizer que precisa. Nós precisamos de Jesus e por causa disso vivemos numa igreja onde não queremos fingir a bondade que ainda não temos. Portanto, queremos sempre admitir aquilo que ainda precisamos de Deus. Muito sucintamente é isto que eu quero pregar. Vamos orar, pedir uma vez mais ao Espírito Santo que Ele faça a sua obra para acontecer esta palavra no nosso coração. É tão bom estar em Algés, querido Deus. É bom estarmos aqui e encontrarmos as pessoas que já estávamos à espera de encontrar. É especial encontrarmos pessoas que não estávamos à espera de encontrar. E pensamos sobretudo nas pessoas que chegam pela primeira vez, que a Tua bênção seja com elas, para que possam sentir, não só sentir-se validas pela Tua palavra, ó Senhor, mas encontradas também nesta comunidade. Senhor, esta igreja que está a nascer aqui não é melhor do que nenhuma outra, nem é pior, porque isto não se trata de algo que comparamos uns com os outros. A igreja é de Jesus. E aquilo que nós precisamos nesta tarde é de Jesus. Ajuda-me a pregar para que Jesus seja mais amado, para que Jesus seja aquele que nos vale e que nós não tenhamos vergonha de precisar do nosso Senhor e do nosso Salvador. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode responder? Amém. Isto é Algés, hein? Eu não nego, hein? Eu espero que Algés seja mais quente do que a Lapa. Lapa... Esqueci-me, é verdade, esqueci-me de dar aqui um pastor que vai ficar na Lapa. Mas ele percebe o que eu quero dizer, Portanto, quando eu responder, vocês têm de se sentir na obrigação, está bem? E depois o que é que vai acontecer? O pastor Filipe vai levar isto, vai dizer o contrário, vai chegar à Lapa para dizer: eu quero que a Lapa seja mais quente do que Algés. E pronto, se for assim, acho que é uma saudável competição. Volta aqui ao texto, porque tu apanhaste um texto descontextualizadamente. A verdade é essa. O que é que está aqui a acontecer neste capítulo 10? Tu tiveste a narração de um texto onde se resumiu um pouco quem Jesus é e o que Jesus fez. Olha aí, verso 34. Abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Qual é o contexto em que Pedro está a falar? Olha aí, e agora vamos folhear as nossas Bíblias. Basta olhares para o título que tu tens no início do capítulo 10. O que é que está a acontecer aqui? Vamos lá. Sem hesitação. Vamos lá. O que é que está a acontecer aqui? Qual é o episódio? Força. Só ler. Conversão de Cornélio. Quem é Cornélio?
É um centurião, vamos dizer assim, em linguagem de hoje, é um militar romano. O que é que podemos dizer deste militar romano? Força, quem sabe responde. Ele é um homem temente a Deus, portanto, ele adorava, buscava o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O que é que acontece no início do capítulo 10? Vou ajudar, entre o verso 1 e o verso 8, acontece alguma coisa. Cornélio tem o quê? Tem uma visão. Eu não vou entrar agora na visão, até porque as ênfases da mensagem são outras, mas Cornélio tem uma visão. O que é que acontece depois entre o verso 9 e o verso 16? O que é que acontece entre o verso 9 e o verso 16? Como? Agora é Pedro, não é? E o que é que acontece com Pedro entre o verso 9 e o verso 16? Pedro entra em cena, o apóstolo. O Pedro tem uma visão, ele também. O que é que acontece agora entre o verso 17 e o início do verso 23? O que é que acontece? Força. O que é que acontece? Vejam lá. Portanto, Cornélio viaja até Pedro através dos homens que envia e é bem recebido por Pedro. O que é que acontece agora entre o final do verso 13 até ao verso 29? Pedro vai para a casa de Cornélio e quando chega lá, o que é que acontece aí a partir do verso 30? Eu sei que está a ser a par e passo, mas é para nós termos uma ideia do contexto. A partir do verso 30, o que é que acontece? Cornélio conta-lhe o que é que viu, o que é que está a acontecer com ele. E finalmente, a partir do verso 34, que foi o texto que nós lemos, o que é que acontece? Agora fala quem? Primeiro falou Cornélio e agora fala Pedro. E Pedro diz aquilo que nós acabámos de ler. O que é que acontece para fechar este ciclo no verso 44? O que é que acontece no verso 44? O Espírito Santo vai descer sobre todos os que ouvem a palavra. Porquê que era espantoso o Espírito Santo estar a descer sobre aquela gente? O que é que era novo? Eles eram gentios, eles não eram judeus. Eventualmente tu conheces a história, eu vou sintetizá-la muito abrutalhadamente para depois me concentrar noutras ênfases, mas para tu teres ideia do que é que está aqui a acontecer. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, 40 dias depois ele ascende. É neste contexto que o livro dos Atos começa. O Evangelho começa-se a espalhar, além de Jerusalém, e à medida que se vai espalhando, vai apresentando desafios novos. Este desafio é muito grande, porque significava que o Espírito Santo estava a atingir pessoas de quem não se esperava assim tanto que fossem atingidas pelo Espírito Santo, gentios. Isto significa que Pedro, que é um judeu, discípulo de Jesus, apóstolo, ele tem de lidar em primeira mão com algo que ele não esperava. E quando Pedro leva este assunto aos outros cristãos, os outros cristãos também não esperavam. Daí que, se tu reparares, no verso 44 ao 48, o Espírito Santo confirma as visões, o Espírito Santo desce, e se tu olhares já para o capítulo 11, do verso 1 até ao verso 18, vais ver que Pedro teve de se justificar. Porque as pessoas não estavam à espera que o Espírito Santo descesse da mesma maneira sobre os gentios. Isto é engraçado. Não é, uma vez mais, não é o tema da minha mensagem hoje. Mas significa que os cristãos na Bíblia são surpreendidos com a imensidão da obra do Espírito Santo. E isto trouxe dificuldades. Eles tiveram de discutir e compreender que, de facto, era o Espírito Santo que estava a fazer assim. Mas o próprio Pedro teve de renovar o seu próprio entendimento. Estas coisas, depois podes ir aos detalhes da visão, não eram esperadas. Então, eu gostava que tu pensasses aqui num detalhe. E agora sim, vamos voltar ao verso 34, que foi o verso que foi lido. Quando o pobre Pedro, e não é pobre Pedro, até porque ele está num momento bonito da sua vida, mas ele tem de fazer um ponto da situação. Agora, houve o abrindo a boca disse. Pedro está
a testemunhar algo que não esperava, e ele precisa de fazer um ponto da situação para compreender aquilo que o Espírito Santo estava a fazer. E eu quero chamar quero chamar a tua atenção para este detalhe. Para que o Evangelho, a história de Jesus, seja aceite, Pedro precisa de usar palavras. Pedro precisa de fazer este ponto de situação, que remete imediatamente para a vida, não de Cornélio, não de Pedro, mas remete para aquilo que é sempre o centro do Evangelho. O que é o centro do Evangelho? Era a experiência incrível que Cornélio estava a atravessar? É isso o centro do Evangelho? Não. Era a experiência incrível que Pedro tinha dito? É isso o centro do Evangelho? Não. O que é o centro do Evangelho? Qual é a história que é sempre o centro do Evangelho? A história de Jesus. A história de Jesus. Eu não sei se já o disse aqui em Algés, é uma coisa que lá na Lapa é muito repetida, também acho que já não está muito na moda, mas é uma frase que volta e meia pode vir até nós. E eu aqui quero assumir uma embirrância frontal com essa frase. É uma frase que já foi atribuída a muita gente. Sabes, quando uma frase é atribuída a muita gente, parece que cada pessoa que está a ser atribuída quer se livrar dessa frase e passar para o outro. Não fui eu que disse isso. Mas há uma frase que aqui há, sei lá, há 20 anos. Há 20 anos, talvez fosse mais usada no meio evangélico que é hoje. Mas é uma frase antiga, de facto. Às vezes há quem atribua a Santo Agostinho. Eu acho que Santo Agostinho não diria uma coisa dessas, mas pronto, tudo bem. Diz assim: prega o Evangelho e, se preciso, usa palavras. Ok, pronto. Também não quero ser demasiado abrupto e dizer que não compreendo o que é que essa frase quer dizer. Essa frase, no fundo, o que quer dizer, e há alguma pertinência nela, é dizer que o Evangelho não se comunica exclusivamente através de palavras. Ou seja, que é desejável que o Evangelho se veja no quê? Na prática. Pronto, tudo bem. Mas qual é um problema dessa frase quando ela é usada sem que a pessoa faça esta qualificação? Dá a ideia de que o Evangelho é o bom comportamento da pessoa que é cristã. E deixa-me dizer, quero dizer isto com cuidado, mas quero dizer isto com coragem. Eu já estive no túmulo da Madre... Não foi no túmulo, por acaso não era no túmulo, já ia dizer uma coisa imprecisa. Eu já estive no lugar onde nasceu Madre Teresa de Calcutá, que é na cidade de... como é que se chama? Na Macedónia do Norte. É um país que foi criado depois da Guerra da Jugoslávia, na Macedónia do Norte. Onde é que eu estive? Skopje, exatamente. Skopje. Estive lá, no lugar onde nasceu a Madre Teresa de Calcutá. E não me entendas mal, eu não quero desvalorizar uma vida que em muitos aspectos foi extraordinária. Mas o Evangelho não depende da maneira incrível como a Madre Teresa de Calcutá viveu. O Evangelho não depende da maneira como tu vives. É bom que tu vivas de acordo com o Evangelho, mas o Evangelho não é a maneira como tu vives. O Evangelho é sempre a maneira como Jesus vive. Sempre a maneira como Jesus vive. Por isso mesmo é que na hora de Pedro viver algo extraordinário, ele não se concentra na experiência extraordinária de Cornélio. Ele não se concentra na experiência extraordinária que ele próprio tinha. Ele concentra-se na vida de Jesus. Porquê? Porque para o Evangelho ser aceito é preciso usar as palavras que colocam Jesus no centro. Do mesmo modo como Cornélio não foi salvo pela visão extraordinária que teve. Se Cornélio se salvasse pela sua experiência extraordinária, Pedro não precisava estar lá a fazer nada. Cornélio é salvo pela explicação da visão, que só ganha significado quando Jesus se torna a âncora de todo aquele discurso. Do mesmo modo como Cornélio não é salvo pela visão extraordinária que teve, tu também não és salvo por aquilo que vês, ainda que possas ter visões maravilhosas. Tu és sempre salvo, neste sentido, pelo modo como a visão é explicada à luz da palavra de Deus. Andamos por fé e não por vista. Ainda hoje foi dito isso de manhã na nossa igreja-mãe. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pessoas feitas pela palavra só podem ser salvas pela palavra. Ainda na semana passada foi lido, porque geralmente é um dos textos que é lido no primeiro domingo de janeiro de cada ano. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo.
Sem Jesus, nada do que existe foi feito. Jesus é o Verbo. É por isso, sim, que nós somos obcecados pela palavra. É sim, por isso que às vezes, se calhar, até nos zangamos um pouco quando pressentimos que em determinados ambientes evangélicos, no bom desejo, eu admito que é um bom desejo, no bom desejo de chamar as pessoas para a prática, se começa a desvalorizar a palavra. Sem palavra tu não existias, porque a palavra é o verbo. Repara aí um detalhe, é bonito. É bonita a maneira como Pedro fala. Olha aí, verso 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Já viste que Pedro está a tratar Jesus como a palavra. A palavra andou por aí. A palavra nunca é uma coisa teórica, porque a palavra tem pernas em Jesus. Jesus é a palavra encarnada. A palavra andou por aí. Ele trata Jesus como a palavra andou por aí. Tem ainda mais significado quando tu te lembras que tudo o que existe foi feito pela palavra. Porque o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então pensa nisto. Pessoas que foram feitas pela palavra, e o que João 1 diz é que nada existe que não tenha sido feito por Jesus. Repara, tu podes até nem acreditar em Jesus. Tens toda a liberdade para não acreditares em Jesus. Mas a minha convicção, quero dizer isto de uma maneira simpática, mas tu foste feito por Jesus. Porque eu acredito naquilo que João 1 diz. Acredito naquilo que a Bíblia diz. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Se tu acreditas ou não no teu Criador, é outra história. Mas tu não te autofizeste. Ninguém decidiu existir. Quando deste por ti, quando a tua consciência foi aparecendo, já cá estavas. O máximo que tu podes fazer é decidir não existir. Mas tu nunca decidiste existir. Por isso mesmo, o que aqui está a ser dito é que pessoas que são feitas pela palavra só podem ser salvas pela palavra. Isto impressiona porquê? Porque, de facto, como vocês notaram, Cornélio não era um homem qualquer. Era um homem devoto. Tinha uma vida ética de qualidade. Ele era uma pessoa excepcional. Mas todas estas devoções, todas estas qualidades éticas de Cornélio, fazendo dele uma pessoa excepcional, não lhe davam a exceção de não precisar de ser salvo por Cristo. Vou repetir. Sim, Cornélio é incrível. É um homem de esmolas, é um homem de ajuda, é um homem devoto. Nesse sentido, sim, ele é um homem excepcional. Mas o facto de ele ser um homem excepcional não lhe dá a exceção de não precisar de ser salvo por Jesus. Percebes a comparação que eu há pouco fiz e quero ser respeitoso quando falei na Madre Teresa de Calcutá? Obviamente é uma mulher que fez muito mais do que eu alguma vez vou fazer. Mas nem, quero ser cuidadoso, mas nem a Madre Teresa de Calcutá, nem Cornélio, nem o melhor homem, nem a melhor mulher, por excepcionais que sejam, caem na exceção de não precisarem de ser salvos por Jesus. Cornélio era um homem incrível. A casa dele segue-o. Sabes, às vezes há aquelas pessoas que são muito religiosas, mas é uma religião tão pouco convincente que não convence ninguém na casa dessas pessoas. Não é este o tipo de pessoa que Cornélio é. Ele é uma pessoa convincente ao ponto de a casa seguir como ele é. Ele era generoso, via-se na prática de esmolas, que era uma característica decisiva no judaísmo. Mas, uma vez mais, eu quero dizer, a pessoa mais excepcional sem Cristo, e eu sei que vou usar uma expressão que é uma expressão um pouco bruta, mas quero usá-la. A pessoa mais excepcional sem Cristo permanece na mediocridade global de precisar dele. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Se Cornélio precisava de Jesus, acredita, tu precisas de Jesus também. Por isso eu quero, para terminar, quero destacar 2 P's. O primeiro P é a palavra, já falámos na palavra. A palavra é o que te fez e é aquilo que tu precisas. E aqui quando falo neste P da palavra, quero desdobrar a palavra enquanto encarnada em Cristo,
mas também depois a palavra consequente de Jesus ter encarnado, que é a palavra da Bíblia. Okay? Portanto, nesse sentido, quero-te falar na importância do P da palavra, que tem um entendimento que se desdobra. Nós somos pessoas da palavra porque fomos criados pela palavra, o verbo. E esse verbo encarnou, o verbo encarnado Jesus. Mas graças à encarnação do verbo, graças ao facto de Jesus ter nascido, vivido, morrido, ressuscitado, ascendido, nós temos o documento que é a palavra escrita e não gostamos de separar uma coisa da outra. Claro que há uma diferença entre Jesus e a Bíblia. Mas é o facto de nós acreditarmos no valor de Jesus ser a palavra que nos faz ser tão apegados à palavra escrita que é a Bíblia. Então, o primeiro P que eu quero chamar a tua atenção é o P da palavra. Mas depois o segundo P, e aqui voltamos ao título do sermão, é o P de precisar. P do verbo precisar. Palavra de um lado, precisar. Precisar de Deus. Eu gostava que a nossa igreja aqui em Algés se destacasse por, primeiro, nunca se envergonhar de confiar na palavra encarnada Jesus através da palavra escrita Bíblia. O meu desejo para nós enquanto comunidade, e dizendo isto no ano em que queremos ver a nossa autonomia, é que qualquer pessoa que aqui viesse, concordando mais ou menos connosco, sentisse de alguma maneira que nós amamos mesmo Jesus. E que saldamos esse amor por Jesus na devoção que temos à palavra dele, a Bíblia. Sabes, isso já aconteceu algumas vezes no passado, noutros contextos. Já houve pessoas que passaram pela minha vida, que passaram pela igreja, por exemplo, lá na Lapa, e que não ficaram, Deus é que sabe, mas que, não ficando, reconheceram que o tempo que passaram pela Lapa era um tempo em que o conhecimento delas, da palavra de Deus, foi aprofundado. E eu gostava, tem de ser uma marca de Algés. Este tem de ser um lugar onde, quando tu investes aqui, tu vais mesmo saber mais coisas da Bíblia. Não é por uma questão de curiosidade intelectual. Sabem, às vezes as pessoas podem abeirar-se de nós e dizer: vocês leem muito a Bíblia, vocês são muito intelectuais, vocês... Não leves a mal eu dizer assim, eu estou-me nas tintas para parecer intelectual. O ponto está em nós, quando acreditamos em tudo aquilo que Jesus fez por nós, saldamos isso num apego, na nossa devoção a Jesus, que se vê no modo como nós lemos a Bíblia. Em 2026 tu tens de ler mais a Bíblia, tu tens de compreender mais a Bíblia. Tu não podes ficar num estado, não leves a mal eu dizer assim, mas infantil, em que a tua leitura da Bíblia é uma coisa excepcional e que acontece sempre a pretexto de outros, de terceiros. Não te estou a dizer para te armares em campeão na leitura individual que fazes da Bíblia, mas Algés tem de ser um lugar onde, de facto, não apenas aos domingos, mas durante os dias da semana, aquilo que nós levamos no domingo nos faz crescer no entendimento da palavra de Deus. Porque é isso que tu viste a acontecer quando Pedro precisou de explicar coisas excepcionais que estavam a acontecer. Ele explicou as coisas excepcionais com a coisa normal, que era falar na vida de Jesus. Trouxe palavra de Deus para explicar aquilo que era excepcional. Portanto, nós precisamos de ser uma igreja que se destaca por não se envergonhar em confiar na palavra encarnada de Jesus através da palavra escrita Bíblia. E nessa falta de vergonha, encarar que precisamos sempre de mais palavra através de um espírito de confissão, através de um espírito de contrição. Pensa nisto. A palavra que andou por toda a Judeia, como Jesus, como Pedro mencionou aqui, no verso 37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e com virtude o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E mais, verso 39, nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. 40, e este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, os apóstolos, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Porquê? Porque um dia Jesus vai regressar para ajuizar todas as pessoas que já existiram. Verso 43, este dão testemunho todos os profetas,
de que todos os que nele creem, o que é que vão receber as pessoas que creem na palavra? Digam lá, verso 43, o que é que vão receber? Perdão dos pecados pelo seu nome. Termino com um terceiro P. Falei-vos do P de palavra, de sermos pessoas que nos damos à palavra, pessoas que em 2026 se dão na prática à palavra, a ler mais a palavra, a compreender mais a palavra. Isso significa o amor que têm por Jesus, a não ter vergonha de precisar de Jesus. Agora, há uma espécie de terceiro P envolvido nisso. Tu só vais saber se isto está a acontecer mesmo, se não é apenas uma coisa na tua cabeça, se houver pessoas que possam testemunhar disso. E é por isso que nós, enquanto igreja, precisamos de viver, nesse sentido, vamos dizer assim, em comunhão maior uns com os outros. Repare, eu posso sair daqui e dizer assim, gostei desta ideia, vou ler mais. Claramente, 2026 vou ler mais da Palavra de Deus. Quero amar Jesus melhor, quero ler mais da Bíblia, quero não ter vergonha de precisar de Deus. Mas se tu não partilhares isto com ninguém, isto vai ficar na tua cabeça. Ninguém te vai pedir contas desta decisão. Portanto, nesse sentido, o que eu gostava é que ao longo de 2026 esta decisão não fosse apenas uma coisa vivida na calma e no descanso da tua mente, mas fosse uma coisa partilhada com a igreja, com alguém na igreja. Não precisam ser necessariamente os pastores, mas com alguém na igreja. Porquê? Porque é este terceiro P das pessoas à tua volta que de facto vão poder atestar se esse compromisso que tu estás a fazer é real ou é imaginário. Então eu gostava que tu considerasses com carinho que pudesses ter alguém com quem partilhavas os teus propósitos de durante 2026 amares mais Jesus, conhecendo melhor a palavra de Deus, que é a Bíblia, e não te envergonhares desta carência de precisares mais de Deus durante o ano inteiro, mas que partilhes isso com alguém, para que haja uma relação sustentada, porque foi isso que Jesus desejou para a comunidade que Ele nos deixou, a igreja. Por isso mesmo, é que se tu viveres de um modo, em primeiro lugar, onde não tens vergonha de precisar de Deus, devotando-te à palavra, Jesus, através da palavra escrita, tu também não vais ter vergonha de teres testemunhas disso. Pessoas em quem confias, mas que te vão encorajar para tu ires mais longe. Essa é que é uma liberdade incrível. A liberdade de poder ir mais longe não é porque nós temos uma capacidade incrível superior à dos outros, mas é porque, como diz o verso 43, quando as pessoas que recebem o perdão dos pecados de Jesus não se envergonham de segui-lo em qualquer circunstância que estão. Termino dizendo isto. Nós desejamos uma circunstância muito especial em 2026, que é a autonomia da nossa igreja. Vamos ter de trabalhar muito para isso. Vamos ter de fazer esforços maiores. Portanto, nós queremos viver uma circunstância excepcional em 2026. Nós não vamos conseguir, se apostarmos tudo apenas naquilo que é excepcional. Tu só vais conseguir o excepcional se investires naquilo que é comum. A autonomia da nossa igreja será um objetivo concretizado se tu te comprometeres em amar mais Jesus, lendo a sua palavra, e não teres medo de precisar a cada dia mais do Senhor. Precisas de alguém que seja testemunha destas coisas. Precisas de alguém que, sendo falível como tu és, esteja ao teu lado para testemunhar que de facto Jesus te perdoou os pecados e que tu não tens vergonha de os confessar, não tens vergonha de continuar a seguir este mestre nesta igreja tão banal como a nossa é, mas tão feita da coisa extraordinária, que é celebrar o sacrifício e a vitória de Jesus sobre todas as coisas que nós fazemos errado. Recebe a bênção do nosso Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém.